Aconteceu que demorou 12 minutos. 3, 2, 1 e claquetinho. Show. Galera, temos um conceito rápido para falar, ok? A gente não vai gastar o tempo todo, não. Já está... Coloquei a gravação, já pode colocar aí o claquete, tá? A gente está demorando a entrar hoje porque está atrasando nas aulas, né? Muita pergunta, o pessoal resolveu perguntar essa semana aí. Não sei se é por causa da prova, não sei. Mas tem dois conceitos aí que eu fiquei preocupado, cara. Eu falei assim, a gente pede para ler a apostila, pede para... Mas eu fiquei preocupado, eu falei, eu vou falar como dica, né, de estudo, né, de importância e também como dica para a própria prova bimestral, né? O primeiro deles, pode colocar asterisco aí, seguindo no caderno, é a velocidade de propagação de pontos de vibração. De ondas. Nossa, que coisa grande. Para você entender que quando a gente pega uma corda, por exemplo, e balança ela, a gente dá a ela uma manifestação energética, um pulso, né? E esse pulso tem velocidade, inclusive a velocidade de uma onda em uma corda, você sabe, né? Raiz de força sobre mi, sobre densidade. Mas eu também posso usar distância sobre tempo, né? Conforme o pulso se propaga. Exemplo, tá aqui. Eis um pedaço de corda, eis um pulso. Se propagando. Você tem uma dimensão óbvia de que esse pulso ele tem um tamanho. Por exemplo, posso chamar de ΔS, e que esse pulso demora um tempo para se propagar diante desse comprimento, desse tamanho dele, desse ΔS, né? Entenda que esse pulso ele vai se propagando à frente, não é verdade? À medida que esse pulso vai indo aqui para frente, para a direita, vamos colocar que ele está indo para a direita? Vamos, como? Assim, ó. Pronto. E isso é a velocidade de propagação do pulso. Vamos escrever aqui, velocidade do pulso. Pronto. Esse pulso está indo para a direita. Eu sei que se eu conhecer o tamanho do pulso e o tempo que ele demora para percorrer o seu próprio tamanho, dá para calcular a velocidade desse pulso. Sendo ela uniforme, né? Sendo ela constante, a gente sabe que é porque é um pulso numa mesma corda, então a velocidade é uniforme, a gente pode muito bem calcular a velocidade desse pulso através de ΔS sobre ΔT. Legal, Simon, nada de diferente, nada. O problema é quando a pessoa vem falar para você dos pontos desse pulso, os pontos de vibração. Como assim? Os pontos de vibração nessa corda, por exemplo, né? Por exemplo, se ele perguntar para você sobre esse ponto aqui e sobre esse ponto aqui, como se dá a vibração desses pontos? E quando ele pergunta como se dá a vibração desses pontos, ele quer saber sobre a velocidade de vibração desses pontos. E aí? Esses pontos, eles estão acelerando e subindo, crescendo na amplitude ou desacelerando e descendo na amplitude? Como se dá a movimentação desses dois pontos à medida que esse pulso, esse montinho, caminha para a direita? Pergunto para o senhor, de forma muito tranquila, esse pulso vai chegar um momento que ele vai estar aqui, ó. Né? Claro. Então dá para você perceber que para esse pulso chegar aqui,
ele tem que fazer alguma coisa com essa corda, né? Já que esse pulso é um montinho, é algo para cima, né? Para ele se aproximar e chegar aqui na frente, ele tem que levantar essa corda e depois descer essa corda. Um movimento de sobe e desce padrão, típico de uma ola no estádio de futebol, em que eu levanto a mão, ola, e abaixo a mão. Pronto. E aí quem está olhando de fora vai ver aquele mar de gente, né, se propagando dentro de um pulso energético. Pronto. Essa é a questão. Então eu pergunto para o senhor, se esse montinho está indo para a direita, esses dois pontos que você já sabe que se movem somente na vertical, para cima ou para baixo, já que a onda transporta energia e não transporta matéria? E por isso, a vibração dos pontos é vertical. E é vertical nesse caso porque a gente está falando de um pulso em uma corda e isso é uma onda transversal, não é isso? Como estamos falando de um pulso em uma corda, estamos falando de uma onda transversal. Para você, então, esse pontinho da direita está subindo ou está descendo? Esse pontinho da esquerda está subindo ou está descendo? Na esquerda tá descendo, e da direita tá subindo. Eu não escutei muito bem, não, mas você me fala aí. É isso que você falou? Isso aí. Isso. Legal. Por que que o da Exatamente isso que direita eu falei. estaria subindo? Porque a onda tá indo pra frente. Do lado dele. E o que que tem? Se ela vai pra direita, o que tá na frente dela sobe, o que tá atrás desce. Ah, legal. Então, se ela está indo para a direita e ela é um monte, uma crista, todos os pontos para formar uma crista tem que subir, não é verdade? Então, é simples. É só você entender que o próximo passo dessa onda é fazer isso aqui, ó. Eu gosto sempre de desenhar assim, ó. O próximo passo desse pulso é redar aqui para frente. E na hora que esse pulso redar aqui para frente, dá para perceber que vai chegar um momento que esse ponto vai estar aqui em cima, ó, como crina da crista, né? Ponto ápice da crista. Então, para esse pulso se movimentar para a direita, tudo que topar à frente dele vai subir. E tudo que já passou dele, desse ponto médio que está aqui, ó, tudo que já passou dele está descendo naquele momento. Ok? Está descendo. Aonde eu teria uma velocidade nula? Para o ponto mais alto e para o ponto de equilíbrio. Então, um ponto aqui, ó, tem uma velocidade vertical nula. Esse ponto agora, lá em cima, tem uma velocidade vertical nula, que é naquele limiar em que subiu, parou de subir para começar a descer. Então, se ele para de subir para iniciar a descida, chega num determinado instante que ele tem a velocidade vertical nula. E é muito interessante isso, né? Porque, se você notar, é bem típico daquele lançamento oblíquo, né? Lá do primeiro ano, quando você lançava um corpo e chegava no ponto mais alto da trajetória, a única velocidade que ele tinha era Vx, porque na vertical ele parou de subir e também ainda não está descendo, né? Então, nesse momento, eu tenho aqui, ó, velocidade Vx, que é a do pulso, o pulso ainda pulsa, né? Sempre vai, mas a velocidade vertical aqui em cima é zero. A velocidade vertical aqui é zero. Agora, aqui eu tenho duas velocidades verticais nos pontos da direita e da esquerda que eu mostrei. Só não se esqueça, eu tenho uma velocidade aqui ascendente, uma velocidade de aceleração, e eu tenho uma velocidade aqui descendente.
de freio. Afinal de contas, essa partícula está parada, sem energia, ela ganha energia para subir e perde energia para descer. Então, aqui há um ganho, uma aceleração para subir, e aqui há uma perda de energia, uma desaceleração para descer, ok? Muito típico e muito importante desses 2 pontos, né? E aí eu já coloco 3 pontos de uma vez, que é para você identificar o que acontece no ponto médio também, no ponto mais alto da trajetória. Difícil o conceito? Nem um pouco. Nem um pouco? Mas a gente não passou do conceito, né? Vamos ver agora a parte que dificulta e fica complicado e Não, ferra. é isso mesmo. Complica não. Show? Ah, E a segunda parte, aí eu vou pedir a sua licença, né? Saber se já se pode apagar, tudo mais, aí é com você. Pode apagar já. Eu ia printar aqui, mas já printaram. Tá printado aí? Já. Oi? Já? O João Luiz soube, já podia. Então, se o João Luiz está presente na aula, eu nem sei para que eu pergunto, né, João? Os O garoto brinquedos. do print. Rei do print. Rei do printão. Ele vai abrir uma loja de impressão de foto de câmera, tá ligado? Vai ser o Tô rei do ligado. print. Você imprime para mim, João? Na hora. E o outro conceito é o conceito da ressonância. Esse foi pedido, né, para que você lesse. Está dentro da sua apostila, a gente vai fazer uma leitura aqui e tal. Mas é um fenômeno típico, normal, né? JL Prints. A galera tem até nome da empresa já. É um conceito típico, né, normal, ondulatório, onde a gente começa a entender 2 questões. Uma primeira questão subatômica, interatômica, de que todos os corpos são feitos por átomos e que esses átomos têm uma ligação, e que essa ligação naturalmente tem uma frequência natural de oscilação. A gente sabe que as partículas, as moléculas, elas vibram, né? Os corpos não estão mortos, não estão no estado vítreo, então os corpos vibram. Perfeito? Legal. É assim que funciona. Então, tem uma vibração natural. Essa vibração natural, né, que todo o corpo tem, ela é uma vibração numa dada frequência. Se frequência está associada à teoria musical, a uma nota musical, a gente pode dizer que cada corpo vibra dentro de uma nota musical, não necessariamente emitindo um som, né? Mas o corpo vibra, então os nossos átomos vibram, os átomos desse quadro vibram, uma xícara vibra, né? Uma taça vibra, a gente já sabe disso. A questão é que, quando os corpos atingem ressonância, o que é isso? Quando eu pego, por exemplo, uma fonte, um alto-falante, e coloco esse alto-falante para vibrar numa mesma frequência natural de vibração de uma taça, por exemplo, de cristal ou de vidro. Naquele determinado momento, esse alto-falante, essa fonte sonora, que vibra com uma frequência que é igual à frequência natural de vibração dessa taça, a gente diz que esses 2 corpos estão em ressonância. E o que acontece quando essa taça entrar em ressonância com qualquer outra coisa? Porque pode ser um alto-falante, pode ser você no gogó, né? Você pega a taça de cristal, que é mais comum, você dá uma batidinha nela, você vai escutar que ela emana uma nota. Dependendo do tamanho, do comprimento, da grossura, do material que é feito esse copo, essa taça, você vai bater nela, ela vai emitir uma nota musical, um som diferente. Ok? Pode, Guilherme, só que ainda não foi definido assim. Mas eu acredito que poderia sim não ter nenhuma vibração. Ok? Ainda a gente não encontrou nada desse naipe, não. E aí, meu querido, entenda, quando esse corpo entra em ressonância,
acontece um fenômeno dentro da ressonância que se chama o aumento na amplitude de oscilação. O que significa isso? Quando um corpo recebe vibração e entra em ressonância, ele estava vibrando assim, ele vai começar a aumentar a frequência de vibração. E aí, fatalmente, provavelmente, esse corpo não vai suportar esse aumento na amplitude de oscilação, porque você sabe que se um corpo ele aumentar demais a sua amplitude de vibração, ele vai mudar o seu estado físico, né, o estado físico da matéria. O corpo pode se fundir ou simplesmente quebrar, que é o que acontece, por exemplo, com as taças, ok? Então, se eu tenho um alto-falante que vai representar para a gente a nossa fonte sonora. Lembra que essa fonte sonora, ela vai gerar uma intensidade, né? Intensidade essa que a gente já conhece. É potência sobre área, ok? Mas eu não quero falar de intensidade, eu quero falar de frequência. Ela vai emitir aqui ondas de uma certa frequência, perfeito? Uma frequência F. Se a nossa taça, o nosso copo, está ali, se a nossa taça tem uma frequência natural de oscilação igual à frequência que a fonte vai vibrar, essa é a frequência natural de vibração. Que não tem nada a ver com massa do corpo, tá? O corpo é mais pesado, o corpo é mais leve, não. Tem a ver com a sua ligação. É interatômico, né? Então, quando esse F em vermelho é igual a esse F em azul, Simon, o que é esse F em vermelho? É a frequência de vibração da fonte. Então, quando a gente atinge ali, a gente diz que os corpos estão em ressonância. E o que vai acontecer na ressonância? Vibração e aumento da amplitude de vibração. Fatalmente o corpo vai quebrar, isso já aconteceu com ponte, com pessoas batendo o pé em ponte, né? Exército marchando, vento batendo nessa ponte, vai acontecer fatalmente a quebra desse corpo, ok? Conforme vocês já devem ter visto alguns vídeos por aí e tudo mais. Isso é o que nós chamamos, é um fenômeno ondulatório físico chamado ressonância. Um fenômeno muito importante, tá? Muito importante mesmo. Você consegue fazer, por exemplo, a ressonância nuclear magnética e fazer pedaços, partes, tecidos do seu corpo vibrar com uma amplitude maior naquele momento, antes de causar, óbvio, qualquer mal para você, né? E fazendo vibrar, você já consegue ter uma dimensão, uma resposta diferente, uma energia diferente daquela parte, daquele tecido, e representá-lo numa imagem, né, que é o que o exame da RNM faz, a ressonância nuclear magnética faz. Na sua apostila, página 15, você pega lá, por favor? Apostila de física maravilhosa, lá na página 15. Pegamos? Aqui pode bater o printão, né? JL Prints já bateu, já imprimiu e já distribuiu o folderzinho para geral, né? Pior que é verdade. Só no santinho. Você chega lá na escola, tem encomenda do João para vocês. Ficha resumo, galera. Começa não, senhor. Começa não. Ficha resumo.
Gente, o Heitor tá vivo? Heitor sumiu. Fiquei sabendo que o É, Heitor arrumou um casamento e virou pai. É foi, verdade? mano. É porque agora a mulher dele, ele tem que pedir a mulher dele, né, pra poder assistir a aula. Se ela não deixar, ele não assiste, né? É assim que tá Ah, funcionando imaginei. agora. O Cabra Heitor tá sem manobrado. WhatsApp e sem Instagram também, o Simon. A mulher dele É, com ele parou de usar o Instagram. A mulher brigou com ele, não deixa Só ele usar mais, passou a não. fiscalização nele, velho. Não, eu tava sabendo que era um Igualzinho. negócio assim mesmo, da mulherzinha, negócio de família. Heitor ia arrumar uns meninos. Assim, pelo que sabemos, é uma mulher, né? Não sei se ele arrumou outra coisa aí. Não, não, eu fiquei sabendo de mulher também. Vamos É, o lá? Heitor Sempre é pai dá de espaço família, o para... Simon. O Heitor é pai de família trabalhador. Pai de família trabalhador, barbudo. Ó, página 15, o tópico é o 4, tá? Bem aqui embaixo, ó, ressonância, tá? Tópico 4. Diz assim: a ressonância é um fenômeno típico das ondas e dos movimentos oscilatórios, já expliquei aqui para você, mas eu quero ler só uma parte específica, que está presente em muitas situações do cotidiano, por exemplo, na afinação de instrumentos de cordas, como um violão, ou até quando você sintoniza uma estação de rádio ou de TV. Um sistema entra em ressonância quando vibrações externas são aplicadas sobre ele com uma frequência idêntica à frequência natural do sistema, ou múltipla inteira desta, podendo produzir um crescimento significativo da amplitude de oscilação. Para sistemas com pouco amortecimento, com pouco atrito, a amplitude das oscilações pode aumentar a ponto de levar o sistema à ruptura. Foi o que nós falamos aqui para você. Interessante você notar o que ele disse aqui, ó. Um sistema entra em ressonância quando vibrações externas são aplicadas sobre ele com uma frequência idêntica ou múltipla inteira desta. Como assim? Veja, a frequência natural de vibração dessa taça é 100 Hz. Vamos viajar na maionese, tá? 100 Hz. Perfeito? Se eu pegar minha caixa de som e jogar 100 Hz, vai entrar em ressonância. E se eu jogar 200, também vai entrar, porque é um múltiplo inteiro. É 2 vezes 100, 200 Hz, também vai fazer ela entrar em vibração. E 300, também 3 vezes 100. Isso é um múltiplo inteiro, é multiplicar por um número inteiro. Está entendendo? Então, se a frequência dela é 100, 100 Hz faz ela vibrar, mais 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 também vai fazer ela vibrar. Lembrando que a ressonância padrão, forte, vai ser quando acontece a igualdade nas frequências, ok? Podendo levar, inclusive, à ruptura, que eu acabei de ler aqui para você. Simon, como é que vai funcionar isso com a questão da afinação de violão que ele falou ali? É muito simples. Você segura um violão aqui e pede outra pessoa para segurar um violão na frente. E a pessoa vai ficar tocando a corda Mi para você. Mi, sem parar. E você vai colocar o violão na frente desse outro violão que a pessoa está tocando e você vai ir apertando, né? Você vai ir afinando ele até que a corda vibre na hora que receber a vibração da corda Mi do lado de lá. Significa que elas estão na mesma frequência. Doideira isso, tá? Virando a página, na figura 10, era sobre isso que eu queria falar para você, tá bom? Na figura 10, a mulher brinca com a criança no balanço. Nesse caso, é possível aproximar o movimento do balanço a de um pêndulo simples. Depois que ela soltar a criança, o balanço irá oscilar livremente com a frequência natural 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Isso é só para você lembrar que o período do pêndulo, 2π raiz de L sobre G, na hora que eu jogar aqui, né? Na hora que eu jogar aqui, entenda que a frequência é o inverso do período, então é o inverso daquilo tudo. O inverso de 2π, 1 sobre 2π. O inverso de raiz de L sobre G, raiz de G sobre L, tá bom? Se toda vez que a criança retornar à posição de origem, a mulher empurrá-lo para frente, a amplitude de oscilação aumentará. Olha que legal. Ela não precisa empurrar com mais força, não. É fato. Se você empurra com a mesma força a criança, ok? Com a mesma força, sempre, né? Você coloca ali a sua frequência de empurrão igual à frequência de vai e vem da criança,
fatalmente você vai começar a perceber que ela vai cada vez mais longe e vai voltar na sua mão com mais velocidade também. As oscilações forçadas impostas pela mulher estarão em ressonância com as oscilações naturais do balanço. Por isso, os aportes de energias fornecidos à criança serão progressivamente acumulados pelo sistema. Isso significa, então, que vai haver um aumento na amplitude de oscilação sempre. Essa criança poderia aumentar a amplitude de oscilação até subir demais a ponto de cair, ok? Então, esse é o conceito da ressonância e o conceito da velocidade de vibração dos pontos em um pulso de uma onda. Difícil? Difícil? Por enquanto, não. E é só isso. Por hoje é somente. Muito bom. Agora eu irei almoçar. Adeus. Solamente, tá? Bom almoço, uma boa semana, boa prova, tá? Boa Obrigado. sorte para vocês. Obrigado. Almoçar. Fico com Deus aí. Beijo.